seja bem-vindo ao podcast Senhores da Barba. Eu sou Andréa Moreira, cofundadora do Senhor Barba, empresa de cosméticos masculinos situada em São Paulo, capital. Esse programa é voltado para os clientes da nossa carteira, empreendedores do ramo da barbearia e salão. Hoje estou aqui com um cliente maravilhoso, uma pessoa fantástica. Meu convidado desse quinto episódio é barbeiro, recentemente é tatuador, tem 41 anos, é casado com a Jéssica, é proprietário da barbearia Lele Flash Power, localizada no bairro do Limão, na Zona Norte, aqui de São Paulo. Inaugurada em 2001. É, você ouviu bem, em 2001. Portanto, existe há 25 anos, né? 2025, 25 anos. E ele é parceiro do Senhor Barba já há um bom tempo, há 5 anos. Então, com vocês, eu tenho a honra aqui de apresentar o Leandro Alexandre, o Lelê. Oi, tudo bem, galera? É isso aí. Lele Flash Power, né? Leandro Alexandre é o nome que minha mãe me batizou. Nome de Né? batizado. É, o Mas nome de como que virou batizado. Mas Lelê? Lele Flash Power é o que todo mundo conhece. Na realidade, Lele Flash Power foi uma coisa muito natural. Além de ser um nome complexo, que é um nome Sim. meio difícil, as pessoas até ficam falando sobre pronunciar o nome, e às vezes a gente fica ali, não, é igual Energy Drink, FLA, porque surgiu pelo Energy Drink mesmo. É mesmo? Como Como que foi foi? esse ressurgimento? Lele veio Associação, né? de diminutivo de De Leandro, Leandro, né? Que aham. minha mãe me chamava assim. E o Flash Power é porque naquela época, mais jovem e tal, então para dar mais energia ali, você às vezes ia para um passeio mais à noite, e aí Sim. você no outro dia tinha que trabalhar muito, eu sempre trabalhei muito. Então eu tinha que fazer o quê? Tomar um enérgicozinho, né? Um energético para quê? Para que desse mais vigor ali pro trabalho do dia a dia. E comecei a juntar as latinhas. Comecei a juntar as latinhas de Flash Power, Olha. que era o que eu mais gostava na época. Aí juntei as latinhas e eu tinha uma barbearia bem pequenininha. E aí aquelas latinhas foram juntando, foi virando uma paredinha. E aí eu comecei a colocar areia para elas não para ficar pesadinha, colocar uma em cima da outra. E os clientes entraram na brincadeira e começaram a fazer até que a gente fechou a parede tudo de latinha de Flash Power. Ajudaram então a trazer mais Isso, foram latinhas? trazendo mais. Aí ficou. Quando veio o boom da barbearia, eu coloquei barbearia Flash Power. E aí, beleza. E eu já tinha um colaborador, era o Netão, né? Se ele estiver assistindo nosso podcast aqui, é, ele atendia o telefone assim, ó, barbearia Lelê, beleza. Não, desculpa, barbearia Flash Power, né? Aí as pessoas falavam assim, ó, eu quero falar com o Lelê. Porque a maioria das pessoas ligavam para falar já diretamente Claro, comigo. você já era conhecido ali no bairro. Isso, é do bairro mesmo. E aí chegou um ponto que ele falava assim, ó, barbearia Lele Flash Power, e a galera já pegou esse lance. Então, eu quero falar com o Lele Flash Power. E foi aí que E ficou surgiu. Lelê Flash Power. Mas você, assim, me parece ser agitado. Então, com o drink ficou mais agitado, então? Muito agitado, muito agitado. Olha, eu vou te falar, hoje, né, é difícil das pessoas trabalharem, cortarem em média de 30, 40 cabelos, mas naquela época que a gente começou, era fácil. Você tinha na sua carteira por dia ali 25, 30 cabelos. Hoje, com a qualidade que a barbearia exige, a sua carteira é de 10, 12, 15 De cabelos no atendimento máximo, diário por diário. barbeiro, você Isso, diz. por barbeiro. Então, quando você começou lá, 25 anos atrás, você atendia um atrás do Um atrás do outro, outro, era sem meio que lavatório, padronizado. né? Porque era meio padronizado, era aquele lance de um e 2 militar, os cortes quando começaram a mudar era quadrado, aí entrava um pouquinho hoje não, todo corte tem produtos maravilhosos para passar, Sim. né? É isso. Então, na realidade, os cortes eles exigem um pouco mais, né? Então, as pessoas através da internet ficaram mais Exigentes. exigentes, exatamente, e a qualidade do profissional também teve que ser um pouco mais exigida também, né? Então, o profissional teve que estudar mais, teve que fazer. Isso tudo pegou um gatilho de um pouquinho mais de tempo. Então, todo o atendimento agora, a pessoa prioriza atendimento. Então, às vezes, não é só sentar na cadeira, vai lá e corta e pronto, acabou. Não, hoje não, tem um atendimento, depois do atendimento, o visagismo, o que o cliente vai fazer, como ele está se sentindo, E e outros aí vai serviços, indo. às vezes, né? Uma química E isso ali. agregado. Antes era só corte. Corte. Quando Então, era barba, era.
mínimo da desenhada ou arranca tudo. Eu lembro daquele desenho do pica-pau, né? Vai na cadeira do barbeiro, faz e vai embora. E E vem vai embora. outro. E vem o próximo. Não é? Era Era assim assim. antes. E eu vi que você começou bem, bem humilde mesmo. Sim. Eu realmente sei da sua história de fé, uma Que história legal. linda que, na verdade, você veio realmente assim com muita simplicidade, muita coragem, muita fé em Sim. Deus. E a sua primeira barbearia você conquistou dessa maneira, né? Foi um pedido Sim. que você fez, né? Sim, O sim. Nosso Senhor e você obteve ali uma resposta. Então, eu Sim. queria que você contasse um pouquinho, porque isso marcou a sua trajetória até hoje, né? Marcou. Porque é Ele que conduz sua vida, né? Sim, na realidade, eh, a, a fé, ela leva a gente a crer que uma montanha, ela pode sair dali e se jogar no mar. É Exatamente. só você crer, né? E na realidade, eu criei, né? Na, na história que Deus poderia mudar da minha vida, sabe? Porque assim, eu sempre fui muito trabalhador, desde criança. Eu nasci simples, né? Eu sou filho de pais separados, né? Então as coisas elas apertam um pouco mais cedo para você, Sim. né? Não estou dizendo que não, meus pais são maravilhosos, minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, mas quando você tem um pai e mãe junto, as coisas se tornam um pouco mais fácil, Claro, né? você tem Não, ali você tem referências. isso, mas quando você quer mudar realmente a sua história, só Deus Pai que pode fazer isso, Exato. né? E foi realmente dessa forma que marcou. Por quê? Um dia eu tava fechando minha barbearia bem tarde da noite, e aí nessa que eu fechando a barbearia, eu olhei pra frente da barbearia e falei: "Pai, hoje é o dia do Senhor mudar a minha história", né? Há tempos eu tô aqui, eu pago meu aluguelzinho, as coisas é tudo muito simples, mas se o Senhor mudar a minha história hoje, eu contarei esse testemunho o resto da minha vida. Fantástico. E a partir daquele dia, Deus realmente, eu olhei para a casa que tinha na frente da minha barbearia, né? E pra você ter uma ideia, a casa era gigante, uma casa de 9 quartos, é uma casa muito grande, né? Muito grande. E eu peguei e falei assim, eu tô resumindo, né? Porque é uma história bem Sim. longa, E é né? onde você está hoje, lá nessa barbearia Não, fisicamente? não. Não, né? Essa onde eu tô é no bairro do Limão. Isso eu tô Certo. contando da Casa Na Verde. Casa Verde. Casa Tá. Verde Alta aqui, Zona Norte Sim, mesmo, sim. né? Mas hoje está alugada lá. Era a minha antiga barbearia. Eu sou proprietário do prédio, mas está alugado para um salão de beleza, né? E até porque ela já é estruturada para ser um comércio de beleza. Então, Sim. são 2 andares, também é bonitinho. É que eu queria ir para algo maior, E aí você né? viu a Novos placa de adjetivos. aluga-se, Eu vi a placa de vende-se. de vende-se. De vende-se. Aí eu peguei e falei assim: sabe quando você tem aquilo queimando no seu coração e fala, meu, ou é agora ou não é? E aí foi onde Deus abençoou. Eu não tinha. Eu falo porque Deus abençoou, porque é uma história de muita fé, de verdade. É aquele lance de você assim, o dinheiro aparecer na sua conta, sabe? E tem pessoas que estão assistindo agora, nesse momento, que vai entender e vai identificar o que eu tô falando. É de pessoas baterem na sua porta e entregar o restante, porque naquele momento lá, o corte a R$ 25, eu não tinha condições de comprar uma casa dessa. Sim. Vamos falar hoje, indiferente que você trabalhe a R$ 20, 25, 50 ou R$ 100, você comprar casas milionárias seria difícil, Muito. né? Então, na realidade, naquela época, era isso. Já era um impossível. Já era o impossível. Então, eu fui recorrer ao Deus do impossível, né? E aí, nessa parte, foi onde Deus me abençoou e a minha história mudou. A partir dali. Deu certo, foi Deu chegando o certo, recurso da onde você nem imaginava. o recurso chegou, eu paguei, deu tudo certo. A partir dali eu comecei a crescer, eu comecei a empreender também no ramo imobiliário, eu comecei a ter casas de aluguel, eu comecei a crescer de uma tal forma que eu falei assim, pai, por onde eu passar eu vou honrar seu nome. E eu sei que a barbearia vai proporcionar isso para mim. Por quê? Através da barbearia, eu visitei mais de 14 países. Através da barbearia, eu visitei o Brasil inteiro ao ponto de ter cidades de eu ter que pegar a balsa para ir lecionar alunos de outro lado. E aí você fala assim, cara, que ponto que chegou a barbearia, né? Hoje tá tudo bem, graças a Deus, com a velocidade da internet, é muito fácil de você conseguir as coisas. Sim. Mas se você voltar 10 anos atrás só, não precisa ir nem muito Não longe. era isso. Se você voltar só 10 anos atrás, você fala assim, cara, eu faço parte desse progresso da barbearia. Sabe, eu também tenho aquele meu grãozinho de mostarda ali de falar assim, cara, eu ajudei a mudar a história da barbearia brasileira.
porque eu levei educação, eu eduquei muitos barbeiros, eu formei muitos barbeiros. Quantos barbeiros você formou até o momento que você já Não, perdeu a não, conta? não. É porque workshop você não tem como contar, né? Workshop assim, porque eu já palestrei para 1.300 pessoas, como eu já fiz workshop para 10, 12 pessoas. Entendeu? Então é uma coisa imensurável de você saber assim quantas pessoas você formou ali naquele evento prático, ou rápido, né? Sem Sim. ser parte prática. Agora, a parte prática são menos alunos. Por quê? Porque você gasta mais tempo ensinando o detalhe, né? Técnicas. Técnica. Então, muita gente veio até a minha escola, muita gente veio até a minha barbearia, muita gente... hoje eu não tenho mais a escola, até porque eu falei aqui, a internet entrega muita coisa hoje muito fácil, né? Mas hoje eu ainda faço muito aperfeiçoamento, alguns outros nichos de trabalho que eu faço ainda, que é prótese capilar, micropigmentação. Então a galera ainda me procura muito para isso. Então você não trabalha só como barbeiro, mas você trabalha com todas essas técnicas que você está apresentando aqui, né? Com Sim, micropigmentação, sim, prótese também, sim, capilar, que é um diferencial. é um diferencial. Hoje eu acredito que a barbearia, ela, para ter o sucesso dela, ela não pode ser uma tribo, né? Ela tem que ser literalmente, ela tem que agradar gregos e troianos. Porque Sim. se ela não agradar, não tem como. Hoje eu acho que o profissional completo é o cara que mais recurso tem. Porque se você parar para analisar, vai ter aquele profissional assim, não estou falando por nada, né? Mas assim, vai ter aquele profissional que é o rei disso, é o rei daquilo. Dando um exemplo, né? É o rei da barba, é o rei do cabelo, é o rei do bigode, é o rei do cavanhaque, é o rei da sobrancelha e tal. Só que toda a majestade cai, Cai, porque entendeu? é parte de um todo. E É, o mais importante é você você tá aglobado a tudo. alinhado a tudo. Isso, ó, você vem cabelo feminino, você corta, corta. Você escova, escovo. Cabelo curto, você faz? Sim. Cabelo longo, você faz? Sim. Cabelo médio, você faz? Sim. Degradê, você faz? Sim. Barba, você faz? Sim. Cavanhaque, você faz? Sim. Penteado, você faz? Sim. Tintura você faz? Você faz. Química geral, você faz? Sim. Sobrancelha, você faz? Sim. Cara, você não tem o não. Então a pessoa vai procurar outro espaço para quê? Entendeu? Então a verdade. pessoa ela sempre pode entender da seguinte forma, cara, eu vou atrás de um profissional completo, porque ali ele vai ter o visagismo de me ajudar. Porque às vezes a pessoa, quando ela trabalha com um nicho fechado, né, ela entende que, putz, eu sou especialista nisso. Não significa que não é mérito dela, ela é especialista naquilo. Sim. Só que ela torna uma tribo. Então aquela tribo, muitas das vezes, ela vai ter aquela quantidade de pessoas. É Né? verdade. Se você quer ampliar o Sim, negócio, você precisa ampliar também essas técnicas. E é isso que você fez exatamente, exatamente. na sua barbearia. É, Matriz, que é na Limão. Hoje você tem quantos isso. barbeiros No Limão, no Limão? 20 barbeiros. 20 barbeiros 20 no... bancadas, desculpa, 20 20 bancadas bancadas. e barbeiros dá 16. 16, 16 bastante barbeiros. barbeiros, né? E tem Porque cliente para tem todo essas mundo. bancadas a mais porque são kids. Então tem os barbeiros volantes que vão até a bancada kids. Sim, muito bom. E tem clientes para todo mundo tem carteira Graças a ali. Deus. Que ótimo. Graças a Deus. As pessoas perguntam como que o Lele consegue segurar profissionais? Porque hoje o mercado em si, ele não tem mais mão de obra. Não tem mesmo? E a Não gente tem. vê muitos clientes É, até perguntando: tem alguém para indicar? Não temos mais não ninguém tem. para indicar. Mas sabe o que que é? É porque é o seguinte, as pessoas não querem mais capacitar profissional. Eu estava agora conversando com o Vitor, falando sobre isso, porque ele Sim. falou, Lele, eu preciso de mais um profissional para atender a minha demanda, porque eu estou mandando o cliente embora. E eu falei assim, cara, por que você não conseguiu ainda? Aí ele virou, porque eu não achei um no perfil da minha barbearia. Aí eu falei assim, cara, se você não treinar, você não vai ter. É, O grande segredo de todo o negócio é você investir em pessoas. Se você não treinar pessoas, não vai fluir. Então, tipo, se você pegar e falar assim, poxa, mas como que eu vou treinar pessoas? Quando é um barbeiro empresário, ele já entende o que ele vai fazer. Agora, quando é só um empresário, ele vai pegar o outro barbeiro dele ali e vai falar, cara, eu preciso que você treine ele da mesma maneira que é você, para que a gente fique junto aqui na loja e as coisas venham expandir ainda mais. Então, eu acredito que o treinamento de pessoas hoje é a forma exata de você não ver a barbearia parar. Porque tem... tanto é que Ah, você
essa competência do treinamento, liderança, você faz muito bem. Tanto é que também gerou um outro negócio, gerou você como franqueador, né? E Sim, dando oportunidade, inclusive, para esses meninos, sim, sim, para eles se tornarem empreendedores no ramo, com todo o aprendizado que você deu oportunidade. sim. No próximo episódio, vocês vão ver o Vitor, que ele tem uma barbearia também Lele da franquia, Guarulhos, Lele Guarulhos. Ele estava contando a história, realmente, da formação dele, que começou na sua casa. isso aí. É isso aí. Foi E, maravilhoso. e então essas franquias que você tem foram oportunidades que você foi oferecendo também Para para barbeiros. barbeiros que É. passaram pela sua casa. Sim, porque assim, a gente tem que enxergar o potencial das pessoas que nós temos do Sim. nosso lado, né? Porque eu acredito que quando as pessoas evoluem, você como líder, você também evolui. Então, na realidade, a sua liderança de nada vale se você não conseguir capacitar outras pessoas. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou capacitar outra pessoa ali e ela vai sair e vai fazer outros negócios dela. Então, entenda. Então, você não é líder. Você vai pegar aquele conhecimento que você tem e você vai levar para o cemitério. Certo? Exatamente. O ideal é você não se limitar a isso, é entender que você vai passar o conhecimento para outra pessoa e aquela pessoa, por gratidão a você, ela vai passar para outra pessoa e vai te ajudar também, vai passar para outra pessoa e vai te ajudar. Então é aquele lema: se eles estiverem bem, eu estou bem. Então, inclusive, eu ouvi, né, o seu É. podcast, você contando sobre esse lema, que é justamente esse: se vocês crescerem, se vocês estiverem bem, eu estou bem. Foi no podcast Idealmente. Eu gostei muito desse lema e você leva para sua vida mesmo. Para minha vida, porque você pode perguntar para qualquer um dos meus profissionais, né? Você pode perguntar para as pessoas que congregam comigo na mesma igreja. Você pode perguntar para qualquer pessoa que está relacionada à minha família, né? A qual eu tenho muito orgulho de falar assim, eu sou pioneiro na barbearia. Eu não vim do meu avô, do meu tataravô que veio cortando cabelo. Não, sou pioneiro. E através de mim eu deixei um legado, sabe? Então eu tenho orgulho disso, em entender que, tipo assim, meu, Deus fez isso comigo, E sabe? outra, você foi instrumento para ajudar outros barbeiros a Ou, virem, né, a se outras desenvolver pessoas. nesse Sim, meio e crescer, abrir seu próprio negócio. Não, sim, não é tem preço fantástico. isso, é. A gente estava falando sobre a unidade aí da Casa Verde, quando eu Sim. estava lá. Em média, se você rodar ali na região, na própria rua mesmo, meu, pouco, pouco ali, né, do diâmetro, vai ter em média de umas 40 barbearias. Todas foram treinadas e passadas por mim ali. Olha que lindo. Então isso é muito legal, sabe por quê? Porque eu vi pessoas crescendo, eu vi meninos, né, virando pai de famílias, né, tendo seus filhos, comprando seu apartamento, comprando seu carro. Eu vi pessoas que, tipo assim, eu olhar e falar assim, cara, aprendeu. Esse é o seu propósito de É, vida, ajudar os sim, jovens? porque o jovem é a visão, né? O jovem é o vigor, é a força, não tem jeito. Se a gente virar e falar assim, hoje eu com 41 anos, não estou velho, mas assim, Imagina, 41, parece 20. mas na realidade, forças que você tinha com 20 anos, você não quer ficar recomeçando. E o jovem, se você pedir para ele recomeçar 20 vezes, ele recomeça. Tem força para isso. Tem força para isso. Então, na realidade, eu acredito que quando você dá a oportunidade para esses jovens e acredita, né? Não adianta você dar uma oportunidade desacreditando, porque nós estamos falando sobre fé, né? Sim. A fé é você crer naquilo que você não está enxergando, né? Então, na realidade, você pega e fala assim, cara, eu acredito em você. Quando você acredita naquele jovem, nem ele mesmo está acreditando nele. Aí você acende a chama dele. Você a chama, e aí você, cara, nós estamos juntos, sabe? Aquele lance assim, se você errar, nós erramos juntos. Mas se você acertar, nós acertamos Estamos juntos. juntos. Então Ali vamos você coloca nessa. aquele espírito de família. Isso. Não é? Então, quando eu entro sempre na sua unidade, principalmente Do do limão, Limão, eu vejo isso, sabe? Essa alegria, sim. né? Essa união, né? A Ali, galera sendo uma a galera família, sendo né? uma família. É isso Essa aí. palavra mesmo. É muito legal. E não é só flores, não, viu? Toda Eu família tem sei. né? Suas farpas. Tem, sempre É tem. normal, mas o Normal. importante é todo mundo se gostar, todo mundo se amar, se respeitar, né? E entender que nem eu falo ali com eles, meu, o que você não quer pra você, não faça pro outro. Entendeu? É regra de ouro. E assim tá tudo bem, a gente vai crescer. E aí eu até brinco com eles, eu falo assim, cara, às vezes você deixa
um cliente ir para outra barbearia, porque você não quer passar o seu cliente para um parceiro que está do lado, achando que ele vai produzir melhor do que você e tal. Não, cara, faz o seguinte, entenda que o seu cliente não vai sair do nosso ambiente e ele pode cortar ali porque você está com uma alta demanda, mas depois ele volta para você. Claro, E ou aí tá tudo seja, bem. não tem medo do seu brilho, né? Ou seja, deixa o outro Exatamente. brilhar, né? Que todos estão Tem brilhando espaço para junto, tem todos. espaço para todos. E baseado nisso, até Sim. coloquei aqui uma dinâmica. Qual, na sua opinião, a qualidade mais importante de um profissional ou de um ser humano aí nesse papel? A mais importante? Mais importante? Ó, Escolha empatia, uma. respeito, responsabilidade, humildade, gratidão. Boas, hein? Boas. Boas, Eu todas são gostaria ótimas, das né? 5, né? Não, mas é só uma? Só uma, se você fosse assim Ah, pensar numa qualidade que você pensa que a pessoa teria que ter assim como primícia. olha, eu vou. No meu ponto de vista, né? Sim, claro, No meu ponto de vista aqui, eu vou ficar com a responsabilidade. com a responsabilidade. Porque a responsabilidade ela vai te trazer empatia, respeito, humildade e gratidão. Uma vai puxar, Simplesmente. vai puxar as Ela vai puxar outras. as E é por outras. isso que ela tá no meio, você viu, né? Ali no Ela vai meio, puxar as outras, porque o cara responsável, ele é simpático. O cara responsável, ele tem respeito pelas outras pessoas. O sim. cara responsável, ele é humilde em entender se ele tá fazendo alguma coisa certa ou se tá fazendo alguma coisa errada. E o cara responsável, ele tem gratidão por tudo que é feito por Então tá ele. tudo amarrado ali na Certeza, responsabilidade. certeza. E aquele ser humano que não cresce, você acha que é por conta do quê? Aqui a gente colocou Hum, algumas faltas, né, de não, qualidade. A falta. vaidade, a preguiça, o orgulho, a inveja, né, o Nossa. egoísmo. Você acha que a pessoa não cresce mesmo por conta do quê? O que que puxa tudo O que aqui puxa também? tudo? É, Olha, eu acredito que o orgulho, O né? orgulho, O né? orgulho. É por esse Porque caminho que entrou no mundo mal, né? isso, o orgulho e a soberba, ele derruba qualquer pessoa. Sim, Eu acredito que assim, o egoísmo, a pessoa é ensinável, né? Ela, olha, você tem que aprender a dividir. É igual nossos filhos quando vai para a escola. sim. Olha, você divide seu lanchinho com o amigo, não tem problema. Deixa ele brincar um pouquinho com seu brinquedo, vocês fazem a troca e tal. A vaidade é aquela pessoa que, tipo assim, a vaidade dela pode ser positiva também. Ajudar outras pessoas, né? Hoje nós temos diversos influentes vaidosos na internet que ganham dinheiro com isso, ajudando outras pessoas, Sim. né? A preguiça, eu acredito que quando você eu falo pra galera, por que que eu venho puxando, né? Eu venho puxando a galera pra trabalhar junto comigo. Eu trabalho no chão de fábrica, que nem eles ali. Você vai lá, você vê, Sim, eu né? chego lá, você está cortando, está atendendo os clientes. Por quê? Porque eu acredito que quando você tá com a energia entregue, a preguiça ela vai embora, né? Então, se você tá trabalhando, você não vai conseguir. Se eu tô trabalhando, você não vai conseguir ficar do meu lado conversando comigo sem fazer nada. Porque uma hora você vai se incomodar com isso. Você vai falar, Claro. meu, como que um, dois, três, quatro, tá todo mundo trabalhando aqui e só eu tô parado. Então a preguiça, ela vai ficar ali com você até você entrar num ambiente que tem pessoas que vai te contagiar a produzir. Então, dessa forma, assim, eu falo, cara, O exemplo, né, ali. é sensacional. Então, tipo, a inveja, às vezes a pessoa não faz nem por tanta maldade, sabe? Às vezes a pessoa quis ter o que a outra tem, é só você moldar ela. Agora o orgulho não tem Orgulho é jeito. difícil, né? Porque a Não tem pessoa jeito. tem aquela soberba, acha que sabe tudo, né? E aí não tem E jeito. quando A acha pessoa que cai. sabe tudo, é pior, porque não tá aberto ao aprendizado, né? A Verdade. convivência. Não, maravilha. Verdade. E você tá com uma equipe muito fera mesmo, viu? As equipes. E eu queria também lhe perguntar uma coisa. Eu sei que você também é embaixador da Babyliss, né? Uma Oh, empresa sim. maravilhosa aí, da Roger Escovas, que é da Moca, Da né? Moca, Rua da Moca. Rua da Moca. Foi através da Babyliss que você foi fazer uma disputa lá fora, chamaram para fazer penteado, uma competição que você, eu vi lá no seu Instagram que você é campeão mundial 2024, Clássico. 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 Isso. Então foi através da Foi Babyliss? através da Babyliss. Na realidade, eu sou embaixador da Babyliss, né? Eles Sim, são meus patrocinadores, a Roger Escova também. sim. E aí eu ganhei essa oportunidade pela segunda vez. Na primeira vez, eu ganhei essa oportunidade e eu fui com orgulho e soberba. E falando nisso, né? É o que derruba todo homem. E aí você ganhou ou não ganhou na Não ganhei primeira? Ah, nada. então. Nem apareceu, eu apareci. Agora, por essa segunda vez,
perguntei pro Senhor mesmo, né? Falei, pai, se o Senhor quer que eu vá, eu vou, mas que seja feita a sua vontade. Se for para sua honra e para sua glória, eu irei e as pessoas reconhecerão que é o Senhor na minha vida, não sou eu, na realidade. Então eu fui com esse propósito. E aí, ok, chegando lá, nós tínhamos um campeonato corte clássico, que tinha diversas modalidades, né? A Certo. minha era corte clássico. Então, nos Estados Unidos, na cidade de Connecticut, então foi dentro de um cassino, e a gente tinha que achar o modelo, certo? E Certo. aí, tipo assim, sem você falar inglês, eu não falo inglês. Eu desenrolo em qualquer país que eu tiver. Mas, assim, você tem que falar fluente para você conseguir um modelo. E agora imagina, assim, em um cassino, você não consegue um modelo muito fácil, porque as pessoas que estão lá, elas não estão aleatória para cortar o cabelo. Quem está no cassino, em um cassino fora de uma cidade, são pessoas bem com poder requisitivo muito bom. Então eles não vão te entregar o cabelo deles para você como modelo para você fazer o corte específico que você precisa. Então você estava num lugar onde você não falava inglês, não tinha nenhum público alvo para você chamar, né? Nenhum Para ser cliente ali. Como é modelo, que você resolveu isso? olha, eu tinha que me apresentar às 14 horas. E eu vou te falar que até as 1h50 da tarde eu não tinha modelo. Faltava Meu 10 Deus. minutos, mas eu falei assim, foi o tempo que eu novamente falei, não é mais com a força do meu braço, agora é com a força do meu Deus, porque eu não tenho mais o que fazer. Então eu estava ao ponto de desistir. Aí neste momento ligou para mim um rapaz de uma equipe do Chile, né, que era da Babyliss também, que eles convidaram do Chile, e ele falou, Lelê, eu achei outro modelo melhor do que o meu. Só que agora eu tô com 2 modelos, você quer ficar com um? Olha que incrível. Aí eu falei assim, claro. Ele escolheu o modelo dele melhor, entregou O outro que ele o não quis outro que ele não trabalhar. quis mais trabalhar. E eu falei, amém, vamos nessa. Aí quando o cara chegou, não era um cabelo que eu realmente gostaria de fazer, mas eu falei, amém, Fez com todo carinho ali, só com tem todo, esse, com todo só vamos com amor. esse mesmo. Aí eu falei, cara, só consegue ir no banheiro, lavar esse cabelo, porque nós temos 10 minutos para subir no palco. E quando eu subi no palco, eu falei, Senhor, que seja para sua honra, para sua glória. E vamos lá. 40 minutos depois, quando a gente desceu do palco, eu vi que a galera estava animada, os apresentadores estavam animados com o resultado do meu trabalho. Mas mesmo assim, entreguei na mão de Deus. Mas sabe quando bate assim no seu coração, tipo assim, agora deixa comigo, que sou eu que trouxe você até aqui? Sentiu, o É, Espírito Santo. e aí eu falei, amém, amém, de verdade, falei amém, e tô lá. Quando chamaram o meu nome, aí eu falei, nossa, aí foi Foi emocionante incrível. demais. Tanto então, foi a Eu humildade falei, que eu te falei, trouxe, Senhor, né, muito obrigado, para a porque, vitória. olha, vou te falar. E aí ganhei umas premiação, ganhei $10.000 em máquinas. Uau! Putz, foi coisa muito boas mesmo, que tipo, é inexplicável, sabe, de você... vai ter outro campeonato agora, nós estamos em abril? Não, Em nós estamos em março, março. Acredito que é maio. Vai ter outro campeonato. E estão na dúvida ainda se eu vou novamente agora, representar na equipe é, se da... vai, se vai esperar mais 1, 2 anos, 3 anos, porque todo ano tem, Sim. né? E aí eu falei, amém, se for para ser novamente, Que Senhor, estarei ótimo. aqui pronto para te servir. Se não for, Belíssimo depoimento de fé, né? Isso serve para ajudar as pessoas a entenderem que não acreditar mais. acreditar, não tem outro caminho, né? Se Isso. você deixar Deus entrar, conduzir a vida, as coisas com certeza vão ser diferentes daquilo e bem melhores, não é? E bem Exatamente. melhores do que a gente imaginaria. Exatamente. Lelê, tanto tempo juntos, eu quero lhe agradecer, né, pela parceria de sempre. Você sempre deixou as portas abertas para a gente, apesar de trabalhar com outras marcas, né? Sim. Isso sempre foi admirável, né? A Juliana também tem muito respeito por você, muita gratidão também. Gosta Obrigado. muito de você e eu também. Obrigado. E eu queria lhe perguntar, tanto tempo juntos, qual o produto da nossa linha que você gosta de usar ou que os clientes gostam também de adquirir, né, na unidade lá do Limão? Pelo cheiro, todos. Todos? Pela essência, A fragrância realmente é amadeirada, especial, né? meu, é especial. É especial. Eu falo assim porque, na realidade, tem às vezes o cliente que... Ah, eu posso passar esse aqui para ver e tal. Ele até segura um pouquinho, mas quando ele deixa passar, ele fala, uau, que legal, que cheiro gostoso que tem. Sim. Então, eu acredito que pela essência, todos. Todos. Mas tem um que é o xodó,
é o xodó de todo mundo, que é o balme. Que é o balme, é. Que é também o xodó de todo mundo, tem todas as barbearias De também. todas as barbearias? Todas, é. Cara, Que esse balme é esse, sensacional. esse Esse é, balme, ele é cheiroso. Esse balme, ele é eficaz. Esse balme, realmente, ele hidrata. Realmente, ele desembaraça. Então, ele tá pronto para qualquer tipo de terreno, para qualquer tipo de barba, né? maravilha. E Lelê, e o pessoal que está assistindo aqui o podcast, aonde pode, então, encontrar todo esse atendimento que você falou, essa gama toda de serviços? Eu gostaria que você falasse, então, para aquela câmera, o endereço da barbearia e sua rede Legal. social e os Sim. serviços que você tem para poder divulgar mais. Ah, legal. Então, gente, você que quer aí, né, qualidade em atendimento, trazer esse respeito de uma barbearia familiar, né? Então, você, homem de valor, né? Você, homem de valor, que quer ir lá, é, Avenida Deputado Emílio Carlos, 732, Barbearia Lele Flash Power, tá bom? O Instagram também é Barbearia Lele Flash Power Limão, tá bom? Porque tem outras unidades. E o meu Instagram é @Lele Flash Power. Então fica o convite para vocês estar indo lá, para vocês experimentar o nosso trabalho, para vocês experimentar um pouco do nosso talento. E vai ser um enorme prazer receber vocês por lá, tomar um café e poder também demonstrar para vocês aqui os produtos da Senhor Barba, certo? Sim, Que que é um são ponto de venda sensacionais. também É um lá. ponto de venda. Você que mora pertinho, às vezes até corta em outra barbearia, né? Mas quer consumir o produto da Senhor Barba, fica o convite para você estar indo lá na minha barbearia fazer essa compra E conhecer, né? e conhecer. Olha, o nosso programa é bem curto, mas assim, conseguimos aí trazer, né, assuntos de grande relevância. Eu agradeço muito pela sua presença. Eu que E agradeço. eu gostaria que você deixasse aqui um pensamento, uma frase que você usa sempre, ou te faz lembrar, ou te dá força para que todos também possam saber o que que te incentiva e te motiva todos os dias. Ah, show de bola. O que me motiva todos os dias é o Espírito Santo de Deus, né? É Ele que nos traz garra, força, é Ele que nos abençoa todos os dias. No ramo da barbearia, são praticamente 25 anos, como você mesmo disse, e eu acredito que a barbearia ela nunca mudou. Você acredita? A barbearia é a mesma, ontem, hoje e vai ser futuramente ainda. Eu acredito que as pessoas mudaram, né? Mas a barbearia é da mesma forma, é o mesmo ambiente, é um ambiente família, é onde você vai lá para renovar, né? Para voltar à sua dignidade estabelecida novamente. Então, como é bom você ser um profissional da arte da barbearia. Por que que eu nunca deixei de ser barbeiro? As pessoas gostam de se nomear empresários e tal e tudo mais, e com todo respeito, eu me nomeio barbeiro ainda. Por quê? Porque eu gosto de ver as pessoas felizes, né? E as pessoas, eu me sinto muito como se fosse um médico, um cirurgião. Eu acredito que a pessoa que vai até um cirurgião arrumar o nariz, arrumar uma estética que ela precisa, e a partir do momento que ela saiu dali, ela vai se sentir muito bem com aquilo. Eu acredito que as pessoas procuram a barbearia para isso também. A partir do momento que as pessoas sentam na sua cadeira e você consegue deixar elas felizes, elas vão produzir mais, elas vão avançar mais, elas vão fazer mais coisas e vão fazer mais coisas boas. Trabalha com Então, bem-estar, saúde, né? então, na realidade, ser barbeiro é fazer os outros felizes. Que maravilha. Eu termino com a frase dele, o lema dele: se vocês crescerem, se vocês estiverem bem, eu estou bem. Muito obrigada, Lelê. Eu Foi que fantástica a agradeço. entrevista, agradeço mesmo. E este aqui é o podcast Senhores da Barba, um programa que entrevista os clientes da nossa carteira para conhecê-los, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, estilo de vida e falar, logicamente, sobre a barbearia. Então, até o próximo episódio. Tchau, fiquem com Deus.